2 Timóteo, capítulo 3. Extrema corrupção nos últimos tempos. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Somente até aqui. Amém. É uma palavra super poderosa, uma palavra profética, uma palavra de alerta, uma palavra que nos ensina, que nos mostra, que nos revela essa grande queda da sociedade nos últimos dias. A nossa sociedade, infelizmente, está numa situação que, se nós não orarmos e vigiarmos e jejuarmos, lermos a Bíblia e buscarmos ao Senhor constantemente, nós podemos perder a nossa essência. A gente sabe que não tem como negar que o ser humano sempre foi problemático, que desde a queda de Adão, que o homem tem tendência para o pecado. O ser humano tem uma natureza caída. Mas a gente sabe que à medida em que se aproxima do fim, a corrupção aumenta. A gente percebe quando houve o dilúvio. Lá fala que os pensamentos do homem, do coração do homem era mau continuamente. Corrupção total do gênero humano. O Senhor fez com que ali fossem destruídos pelo dilúvio. Acontece também quando Sodoma e Gomorra é destruída, eles estavam no ápice da corrupção. E nós, a nossa sociedade, tem todas essas características de libertinagem, de desobediência, de desequilíbrio. Ele diz: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Nunca foi fácil. Sempre existiu todo tipo de desobediência, de violência, de prostituição e de todo o desvario do homem. Sempre existiu. Desde os primeiros.
desde os primeiros habitantes da Terra. Mas a gente percebe que quanto mais se aproxima do fim, mais os homens lutam para transformar as coisas erradas em coisas certas. Aquilo que é normal passar a ser normal. E hoje nós estamos em uma sociedade que você não pode mais discordar daquilo que à luz da Bíblia é abominação. Porque tudo hoje é preconceito. Você está com preconceito. É impressionante. Por exemplo, você não pode discordar com a prática homossexual. Se você fala contra o homossexualismo, é homofobia. Mas se eles fazem um protesto e blasfemam da pessoa de Cristo, não existe cristofobia. Tem que haver respeito por essas pessoas, eu concordo. Mas pela prática delas, tem que haver respeito, sim, mas eles não buscam apenas o respeito. Eles buscam impor a sociedade. E hoje nós temos um problema sério. A ONU já ameaça, com documentos, implantar nas escolas uma orientação sexual que incentivará as nossas crianças à prática sexual, mesmo ainda antes da puberdade. É algo absurdo. É algo absurdo. E hoje nós estamos vivendo esses tempos. Querem transformar o mundo em uma Sodoma e Gomorra. Desde 1960, com a segunda onda do feminismo no Brasil, a nossa nação começa a descambar. Começa a se protestar contra a ética e a moral, contra os pilares da família. Começa a se protestar contra a moralidade. Mas nós não podemos nos calar. Como disse um grande filósofo, o perigo não é o grito dos ímpios, é o silêncio dos justos. Se nós nos calarmos, é isso que eles querem, porque eles não calam. Busca uma revolução sexual. Busca uma nova sociedade, um homem novo. Nós não precisamos de uma nova sociedade. Nós precisamos conservar os princípios da antiga sociedade, que tinha ética, respeito, e que hoje isso está ficando totalmente extinto. Sabe, porém, isto que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Nós estamos vivendo esses tempos trabalhosos. Nós temos dificuldades, trabalho para educar alguém. Que seja no seu lar, que seja seus filhos, que seja na igreja. Um líder tem trabalho, muito trabalho com os fiéis. Um pai tem muito trabalho com os filhos. O professor tem muito trabalho com o aluno. Tempos trabalhosos. Temos dificuldade de administrar o casamento, pois essas ideias tentam tirar das mulheres a verdadeira identidade feminina, da submissão,
infelizmente, da independência. Tentam tirar a dependência das mulheres, tirar da mente delas que existe dependência para que elas busquem uma independência. Querem transformar as mulheres em independentes. Não existe ser independente. Somente um ser é independente. Só Deus não depende de nada e de ninguém, mas nós dependemos uns dos outros. Tanto o homem depende da mulher, quanto a mulher depende do homem. E a mulher ainda mais depende do homem do que o homem da mulher. Não pelo fato de que o homem seja mais que a mulher, mas porque foi ao homem que Deus deu a autoridade para governar, para proteger e para prover. Ele deve ser o protetor, o provedor do seu lar. Então não existe. A mulher vai sempre depender do homem. E o homem também depende da mulher. Então ambos se completam. Não tem como quebrar essa barreira. A família tradicional, patriarcal, essa é a família. Do modelo judaico-cristão, não existe outra família. A família é essa. O pai, a mãe e sua prole, seus filhos. Não podemos deixar que a família seja destruída. Os valores, os pilares têm que ser conservados. E é necessário homens e mulheres valentes para que esses princípios sejam mantidos. Esses homens dos últimos dias, é isso aqui, olha. Amantes de si mesmo. Amante de si mesmo. Há uma frase feminista que diz que se te dá prazer, não é errado. Nada errado se te dá prazer. Isso é egoísmo. Ser amante de si mesmo. Então, se um homem tem prazer em estuprar, não é errado. Se um homem tem prazer em matar, então não é errado, porque lhe dá prazer. Claro que não é o que me dá prazer que é certo. Eu não tenho que fazer apenas o que me dá prazer, porque às vezes me dá prazer, mas às vezes causa dor para o outro. E aquilo que causa dor para o outro é errado. Então não é o meu bel prazer que tem que ser valorizado aqui, e sim o respeito para com o próximo. Eles ensinam coisas que contradizem a eles mesmos. Aquilo que eles ensinam só serve para eles. Porque quando parte de nós, eles não aceitam. Eles querem fazer tudo o que lhe darem prazer. Mas nós queremos fazer o que nos dá prazer, que é servir a Deus, e eles ficam furiosos com isso. Se alguém quer praticar coisas abomináveis, que pratique. Se alguém quer pecar, que pequem. Mas não venha querer impor isso a nossas crianças e a nossa família. Se alguém quer fazer coisas promíscuas, que faça, mas que respeite os que não querem fazer. Se a mulher quer ser uma mulher diferente da mulher que Deus criou, se ela quer ser uma progressista, que seja, mas respeite a mulher tradicional, respeite a mulher cristã,
Não queira impor a ela. Você não representa a mulher. Não é o modelo. Não representa as nossas mulheres. Esses homens, nos últimos dias, segundo o que está escrito aqui, seriam amantes de si mesmo. E o que mais? Avarentos. Tudo o que fazem hoje é buscando bens, status, fama, sucesso e muito dinheiro. Os homens gostam de ostentar. E isso não só estou falando dos mundanos declarados, dos ímpios declarados, mas estou falando também dos falsos religiosos. A avareza está dentro das igrejas. Por isso que muitas coisas entraram dentro da nossa igreja, das nossas igrejas, da igreja brasileira. Muitas coisas entraram dentro das igrejas. Por quê? Porque por avareza os homens cedem. Os homens cedem por presente, por propina. Os homens buscam o seu bem-estar e não estão preocupados com o seu próximo. E não estão preocupados com o Evangelho. Há muitos falsos profetas, falsos pastores, falsos doutores, falsos pregadores, avarentos, presunçosos, soberbos e blasfemos. Hoje nós vivemos numa onda terrível de soberba e blasfêmia. Pessoas orgulhosas, prepotentes, que não voltam atrás. Pessoas que são totalmente exaltadas. E o que não falta é quem blasfeme do Evangelho. É quem blasfeme de Jesus. É quem blasfeme das coisas de Deus, da Bíblia, do Evangelho, dos ensinamentos. Nós vemos blasfêmias dos ímpios em todos os lugares, mas vemos blasfêmia também dos religiosos dentro das igrejas. Desobediente a pais e a mães, ingratos e profanos. Desobediente a pais e a mães. Os filhos hoje não querem mais obedecer os pais, mas querem escolher desde novos os seus caminhos, fazer as suas escolhas, ao invés de seguir o exemplo dos pais. Muitos desses são ingratos. E esse ingrato abrange todas as áreas. São ingratos com os pais. São ingratos com Deus. São ingratos com tudo que Deus criou. Os homens não aceitam mais ser o que são. As mulheres não aceitam mais ser o que são. Ao invés de agradecerem a Deus por serem o que são, querem sempre novidades e inovações. Ingratos, que ao invés de amanhecer o dia agradecendo a Deus por tudo que Ele criou e por tudo que Ele nos proporcionou, não, estão frustrados e querem mudar de vida, buscarem uma outra experiência antinatural. São profanos. São profanos. São imorais. São totalmente promíscuos. Querem viver uma vida de promiscuidade, de imoralidade, sensualidade.
E o que mais? Verso 3. Sem afeto natural. São pessoas que não têm afeto natural. Só pensam em si mesmo. Não se preocupa com a sua mamãe, com o seu papai, com o seu colega, com a sua vovó, com o seu avô. Não. Só querem saber de agradarem aos seus corpos, à sua carne, alimentar os seus prazeres. São irreconciliáveis. Não se reconciliam, não se arrependem, não voltam atrás. São caluniadores. Eles fazem qualquer coisa para derrubarem os seus opositores. Eles mentem, eles caluniam, eles inventam, criam histórias, generalizam as coisas a partir de um caso, inventam, fazem pesquisas mentirosas, dão números mentirosos, acusam sem provas e fazem de tudo para desmoralizar aquilo que é correto, para censurar aquilo que é correto e estabelecer aquilo que é errado, tentando passar como certo. Incontinentes, cruéis e sem amor para com os bons. Sem amor para com os bons. Os bons, aqueles que mantêm a moralidade, aqueles que mantêm a ética, o respeito, que praticam as coisas certas, aqueles que são retos, que praticam a justiça. Esses não têm respeito desses homens do mundo moderno. Não tem. Não tem. Eles não têm amor para com os bons. São traidores, obstinados e orgulhosos. Traidores. São amantes de si mesmo. E são obstinados. Não mudam. Não voltam atrás. São obstinados. Pecam continuamente. E são orgulhosos. Não aceitam ser admoestados. Não reconhecem os seus erros. E são mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Mesmo que eles falem em Deus, é da boca para fora. O que eles gostam mesmo é de se deleitar no pecado. São amantes dos deleites. Amam mais as suas próprias vontades, os seus prazeres, as suas cobiças, as suas concupiscências, do que a Deus. E o verso 5 diz assim, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Eles se apresentam como bonzinhos, como piedosos. Tudo que eles dizem isso é para o bem, isso aqui é para ajudar, mas é uma farsa. É uma farsa. Eles falam de piedade, mas eles não têm piedade. Não tem. Não tem piedade. Eles falam tanto de respeito, eles falam tanto de
humanidade, direitos humanos. Mas parece que os cristãos, para eles, não são humanos. Eles falam tanto de respeito, mas não respeitam a nossa Constituição, não respeitam a nossa Bíblia, não respeitam o nosso Deus, não respeitam o nosso Cristo e não respeitam a nós, não respeitam nossas crianças, não respeitam as famílias. Olha o conselho de Paulo: destes afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências. Quem é o público que eles mais escolhem? As mulheres. As mulheres nécias, ou seja, as mulheres simples, que não têm entendimento, não têm maturidade. E eles usam essas mulheres para, através dessas mulheres, tentar revolucionar o mundo. As mulheres que, não tendo maturidade, carregadas de pecados, são levadas de várias concupiscências, ou seja, de desejos, de cobiças. Essas mulheres que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Aqui diz: e como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimentos, homens do entendimento corrompido. Infelizmente, esses homens estão usando pessoas para tentar impor à nossa sociedade a um segmento anti-Deus, anticristão, antibíblico, antiético. Réprobos quanto à fé. Esses homens não respeitam a nossa fé, não respeitam a fé genuína. Criticam, atacam ferozmente a verdadeira religião, o verdadeiro cristianismo, a verdadeira adoração. Mas a Bíblia diz, irmãos, em todos os lugares, que nós não podemos recuar. E no finalzinho da Bíblia, lá em Apocalipse, o Senhor diz para a igreja de Esmirna: sede fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. A vitória é nossa. Independentemente do que vier acontecer no futuro conosco, com os nossos filhos, com a nossa família, o que nós haveremos de sofrer, mesmo que haveremos de ser perseguidos, presos, mortos, não importa. A vitória é certa. Seremos mais do que vencedor por aquele que nos amou, porque nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a tribulação, nem a nudez, nem a fome, nem o perigo, nem a espada. Nada. Mas a esses que estão tentando impor à nossa sociedade as suas ideias, aos seus pensamentos,
que são totalmente contra a nossa fé. Esses irão de mal a pior. Paulo escreve a Timóteo também, diz: os que querem andar piamente ou piedosamente sofrerão perseguição. Mas os enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. E aqui no verso 9 ele diz, aqui onde estamos lendo, ele diz: não irão, porém, avante. Por que não irão avante? Porque mesmo que eles consigam muita coisa aqui, ficarão apenas aqui. Eles não terão um futuro brilhante. Porque a todos será manifesto o seu desvario. Por mais que eles tentem mostrar que são bons, eles estão sempre fazendo coisas que cada vez mais demonstram que eles são desequilibrados. Somente os desequilibrados os seguirão. A todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Assim como aqueles que se puseram contra Moisés foram reprovados, esses também serão reprovados. Esses também serão desmascarados. Esses também serão julgados e punidos, porque eles estão errados, mesmo que parecem certos para muitos. Eles estão errados. Nós estamos vivendo os últimos dias, tempos trabalhosos, homens amantes de si mesmos. Estamos vivendo um período em que os homens buscam sempre alimentar os seus próprios desejos. É o egocentrismo. É o antropocentrismo. Mas nós estamos aqui para pregar a Cristo. Estamos aqui para falar do cristocentrismo e do teocentrismo. Estamos aqui para falar de Deus como centro, de Cristo como centro e não o homem. Estamos aqui para dizer que em primeiro lugar é Deus. Estamos aqui para dizer que a Ele toda a glória. Estamos aqui para dizer que dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Que nós possamos colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. E que todas as coisas que nós venhamos fazer, venhamos estar baseados pela nossa regra de fé e conduta, o nosso manual, as Sagradas Escrituras, a Palavra de Deus. Que venhamos ser bíblicos e que nunca venhamos desprezar esse livro, que venhamos sempre procurar segui-lo, que venhamos ser conservadores e conservarmos os nossos princípios e os nossos valores como cristãos e como verdadeiros adoradores. Devemos a cada dia buscar a força para adorar ao Pai em espírito e em verdade, para sermos testemunhas de Jesus e não negarmos o nome do Senhor. Que venha o que vier, que surja o que surgir, que venha o anticristo, que venha a besta e o falso profeta, que venha o poder da lei marcial, que venha a nova ordem mundial, que venha o anticristo com toda a sua comitiva, que venha a opressão, que venha o martírio, que venha o que vier.
não negaremos o nome de Cristo. Enquanto vivermos, até nosso último respirar, falaremos de Jesus, morreremos com Jesus e ressuscitaremos com Ele para a eternidade. Que você possa, neste dia, guardar essa palavra no seu coração, para que nos momentos mais difíceis você possa estar seguro na promessa de Deus: sede fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Amém.